está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher e a gente está aqui com esse episódio maravilhoso, continuando a sequência de nutrição. Então a gente percebe que a gente vive num mundo cada vez mais dopaminérgico, né? Que a gente vai passando o dedo ali, tem prazer instantâneo e a gente é abarrotado por coisas. Então é muito importante a gente trazer esse tema da nutrição, da alimentação, de uma forma mais equilibrada da gente fazer tudo isso. E para isso a gente convidou ela, que é, deixa eu pegar o currículo dela aqui, gente, que é grande. Nutricionista, especialista em emagrecimento e metabolismo, sócia do Instituto Lagares, mentora de nutricionistas, com uma vasta experiência em emagrecimento, performance física e mental. Bem-vinda, Jaqueline Lagares. Que alegria receber você aqui no Mais Mulher. Obrigada, Eugênia, obrigada. Alegria também estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu trabalho. E antes da gente entrar, né, na nutrição, eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência, para as mulheres que estão assistindo a gente, para conhecer um pouquinho mais também da sua história. Como que você foi direcionada para a nutrição, sabe? Quais foram os acontecimentos relevantes que te encaminhou para esse caminho de trabalhar com nutrição? Então vamos lá. Na minha adolescência, eu perdi a minha mãe com 14 anos. E aí na minha fase da adolescência, que foi bem tumultuada, né? Uma turbulência, eu acabei ganhando muito peso. Eu tenho 1,56 m, cheguei a pesar 90 quilos. Então ali até os meus 20 anos foi bem sofrido, tinha muito problema de coluna. Eu tive vários episódios de levantar às 3 da manhã e ter que deitar no chão, porque nem o colchão me ajudava, eu sentia muita dor. Aí foi no médico e ele falou, olha, já que se isso aqui tivesse sido visto até seus 10, 11 anos, dava para corrigir, mas hoje os ossos já estão mais rígidos, então a única alternativa é emagrecer. E eu havia ganhado muito peso nessa adolescência. Falei, então vamos lá, né? Tentei recorrer a Nutris, na época não era acessível para mim financeiramente, e encontrei uma que me ajudou muito, que foi a minha mentora. Quando eu a conheci, eu falei, é isso que eu quero. Eu trabalhava na área administrativa, sou formada em logística, né? E decidi, eu quero isso pra minha vida. E entrei na nutrição. Ali no segundo período, eu já fui trabalhar com ela, pedi um emprego e fiquei lá até me formar. Quando eu me formei, aí eu já saí com uma experiência, já sabia bastante coisa. Ela me ensinou a atender todos os públicos, desde introdução alimentar a pacientes acamados. Então eu já saí dali com o consultório montado, com o paciente, já atendendo. Aí conseguindo emagrecer, aos poucos a gente foi conseguindo melhorar o meu peso, a minha saúde, de forma natural, sem a necessidade de medicamentos, aprendendo a gostar de atividade física, porque é difícil, né? Sim. E vem aprendendo e tentando sempre superar os desafios dessa vida corrida, dessas dopaminas fáceis, né? Que a gente até brinca, dopamina barata. Tentando driblar essas coisas práticas para poder ter saúde, né? Que hoje em dia tá difícil. Sim. E Jaqueline, como que você vê a nutrição? Sabe, assim, pra quem... Porque, por exemplo, eu, assim, senso comum, né? Antes de ter mais contato com a profissão, com a abrangência que é. Então, quando eu pensava em nutricionista, eu pensava em dieta, sabe? Então, Passar assim... fome. Então, pra quem também tá nesse senso comum, né? Não tem dimensão do que é o trabalho de uma nutricionista, assim, como que você define isso? Como que você traz esse universo, né, da nutrição, assim? Eu vejo a nutrição hoje como uma oportunidade de cuidar da nossa saúde, né, de evitar desenvolver um problema e também sair de um problema de forma menos sofrida, porque o alimento ele é a base para uma vida com qualidade. Seja qualquer que seja o seu objetivo. Eu quero melhorar nos estudos, a nutrição vai te dar isso. Eu quero ter um sono melhor, a nutrição vai te dar isso. Na minha família tem casos de diabetes, eu não quero passar por isso, a nutrição vai te dar esse suporte. Então o nutricionista ele vai muito além de um profissional que te ajuda a emagrecer. Ele vai te ajudar a não engordar, por exemplo. Ele vai te ajudar a não adoecer. Então eu vejo a nutrição como uma oportunidade.
Hoje em dia também tratamento com medicamento é caro, né? Não é mais acessível como era um tempo atrás. Então a ideia é não precisar de remédio. E se precisar, que seja num tempo bem pequeno, num curto espaço. Usou, tratou, volta para aquela base saudável. Que bacana. Me chamou a atenção isso que você falou. Né, assim, que é usar a nutrição para uma coisa que você precisa na vida, né? Que é saúde, é foco. Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim. Por exemplo, pra pessoa que quer... Por exemplo, igual a gente que passou por uma pandemia e que as consequências, né, o efeito colateral foi tipo perca de memória, essa falta de foco. Então, como que isso pode acontecer, né? Por exemplo, eu quero melhorar o meu foco. Então, como que eu faço isso na prática? Ou eu me sinto ansiosa ou depressiva, como que eu posso utilizar isso, né, para equilibrar todos esses sintomas, assim? Então, a nutrição, ela ajuda a evitar problemas que gerem ou acelerem prejuízos cognitivos. Quando a gente pensa em emagrecimento, hoje esse pensamento do emagrecimento é muito pro lado da estética, né? Para entrar numa roupa menor, para usar um biquíni, para entrar num padrão definido. Só que essa manutenção da composição corporal, você ter um percentual de gordura adequado para sua estatura, né? Adequado ali para sua idade, para sua estatura, manter níveis ideais de massa muscular esquelética, vai fazer o seu corpo ter menos inflamação. Isso vai fazer com que seus órgãos funcionem melhor, melhorando os neurotransmissores. Então vai facilitar a conexão entre os neurônios. Os nossos neurônios, eles se comunicam através de impulsos elétricos. Então quando você tem um corpo desinflamado, esse impulso acontece de forma mais otimizada. E a partir disso eu consigo ter uma melhor memória, melhor foco, resolução de problema. Às vezes as palavras vão fugindo, né? A gente consegue trabalhar isso também através de uma alimentação mais nutritiva. Quanto melhor é a minha alimentação, quanto mais alimento natural eu como, mais nutriente eu consigo jogar para o meu corpo. E isso vai fazer com que o meu corpo funcione bem e facilitar os meus pensamentos. Então, nutrição é diferente de alimentação. A alimentação é diferente, dieta de nutrição. Porque a gente pensa em dieta sempre voltado para o lado do emagrecimento. Então, dieta, ela é tudo que você faz. Então, tudo que você faz, tudo que você come é a sua dieta. Seja para te nutrir ou seja para te adoecer. Perfeito. Então, é diferente nesse aspecto. E como que é a sua atuação, assim, Jaqueline, nesse sentido, né? Assim, como que... Você falou que geralmente é uma alimentação mais natural, né? Mas, assim, você pode dar alguma dica pra gente, assim, de alimentos mais nutritivos? Sabe aqueles alimentos chaves, assim, coringas? De proteína é extremamente importante. Eu até uso uma analogia com os meus pacientes. Eu comparo a gente a uma máquina de costura. Então, nós somos uma máquina de costura onde a agulha é o carboidrato e a linha a proteína. Então, a agulha faz buraco e a linha vai costurando, vai remendando, né? Então, a proteína no nosso organismo seria essa linha. Ela sai corrigindo, ela faz síntese proteica, ela melhora a saúde cognitiva, ela melhora a saúde imunológica, ela melhora a parede do nosso intestino, que é a barreira do nosso sistema imune. Então, o intestino saudável, com uma parede forte, bem estruturada, que as ligações acontecem por meio de aminoácidos, que é a quebra da proteína, vai fazer com que seu sistema imune seja melhor. Então, proteína é extremamente importante e é algo que a gente vai deixando de lado por não ser prático. É muito mais fácil você comer um pão de queijo do que fazer um ovo. Por mais fácil que seja fazer um ovo. Mas no momento de correria, você pega um pão de queijo, põe na boca e sai correndo, né, para o trabalho. O ovo não, ele ainda exige que você quebre, jogue na panela, faça um mexido. Então, a proteína ela vai ficando de lado. Então, proteína é muito importante, ela precisa participar da sua alimentação diária, se possível, em todas as refeições. Carboidratos com qualidade, né? Então, tentar fazer ali o maior volume dos seus alimentos, da sua alimentação diária, com carboidratos nutritivos. Por exemplo, bolacha de água e sal é um carboidrato, mas é um carboidrato sem nutriente nenhum. Batata, mandioca, arroz são carboidratos.
mas tem nutriente. Perfeito. Perfeito? Então, escolher melhor esses carbos e deixar esses carboidratos práticos e saborosos, né, para momentos especiais, para momentos ali de confraternizar, de comemorar. Não tem problema comer um bolo, comer um doce, mas não precisa disso todos os dias. Então, essa escolha melhor do carbo vai ajudar muito nessa saúde, principalmente cognitiva. A inclusão de vegetais, frutas, por conta da quantidade de fibra, antioxidantes, vitaminas e minerais, não tem necessidade de ficar tomando o complexo de A a Z, desde que você tenha uma alimentação com volume legal de vegetais. Eu tava vendo esses dias que é exatamente isso. Por exemplo, se você toma o suco de uma fruta, o caldinho de uma fruta, você tem um pico glicêmico. Exato. Porque não tem a fibra. Exatamente. Então, que o ideal é você comer a fruta inteira, porque vai equilibrar isso ali, essa bioquímica, né, que acontece dentro do corpo. Exatamente. E quando a gente pensa nesse controle glicêmico, e quando eu penso em trocas, por exemplo, às vezes as pessoas deixam de comer arroz e passam a beber suco de laranja. Aí eu fui fazer uma continha esses dias, para você fazer um suco ali de 300 ml, você vai consumir mais ou menos 6 laranjas. Uma laranja vai ter mais ou menos 15 gramas de carboidrato. Então vamos colocar que a cada 4 laranjas a gente tem 60 gramas de carboidrato, né? E se eu pegar 100 gramas de arroz, eu tenho 27, 30 gramas de carbo. E as pessoas param de comer o arroz e passam a consumir alimentos que às vezes, mesmo sendo saudável, a forma que elas estão ingerindo, que elas estão consumindo, vai fazer você ter picos glicêmicos. Perfeito. E o pico glicêmico, se ele for crônico, ficar acontecendo o tempo todo, ele vai trazer prejuízo. Ele vai estimular um aumento, mais liberação de insulina, que se acontece isso cronicamente, vai prejudicar a saúde cognitiva, porque vai gerar inflamação, vai descamar a bainha de mielina, que é o que protege nosso neurônio, vai fazendo a gente perder performance cognitiva. Além do efeito no corpo, né, que é a perda de massa muscular, o aumento de gordura corporal. Então, esse controle glicêmico é importante, mesmo sendo através de alimentos naturais. E assim, como é que você faz esse acompanhamento com seus pacientes, né? Assim, dentro da sua atuação? Porque a gente falou aqui você trouxe a importância de tudo isso estar equilibrado, né? Por exemplo, gordura, músculo, glicêmico, nutriente. Como é que é a sua atuação dentro desse sentido? Como é que você identifica esses valores e faz esse acompanhamento ali junto com seus pacientes? Primeiro eu faço uma avaliação para eu entender o momento do meu paciente e o objetivo dele. Então eu atendo pacientes que estão com problema renal, esteatose hepática, que é aquele fígado, o fígado com gordura, né? Eu tenho pacientes com diabetes, pacientes pré-diabéticos e tenho pacientes que querem apenas emagrecer. Então eu entendo o objetivo dele e entendo o momento dele. Eu tenho pacientes que são bem conscientes, que se eu coloco ali já as quantidades que ele precisa de acordo com a altura dele, ele entende e ele já sabe fazer essas contas, mas eu deixo bem explicado também no plano. E eu tenho pacientes que são extremamente leigos e são confusos, porque vai no médico, recebe uma informação e uma orientação, vai no outro, recebe outra orientação. Esses eu vou mais devagar, ao invés de deixar ele preocupado com quantidade, a gente foca mais na qualidade. Então, se eu pego um paciente que já entende o que é carboidrato, proteína, ele entende que tem uma quantidade X de proteína que ele precisa, uma quantidade de carboidrato que ele precisa no dia, a gente vai montar um esqueleto dentro da rotina dele. Então, eu vou montar um plano alimentar dentro da rotina, vou respeitar os horários, vou respeitar o que ele consome no dia a dia. E a gente vai distribuir as quantidades. Para eu entender as quantidades que ele precisa, eu faço avaliação, tanto com bioimpedância quanto com dobras. E aí eu identifico a porcentagem de gordura corporal e a porcentagem de massa muscular. Aí, através disso, a gente faz a contagem dos macros, né? Então, vamos supor que eu tenho uma paciente que quer emagrecer. Ela precisa consumir 150 gramas de carboidrato ao dia, 120 gramas de proteína ao dia, 30 gramas de fibra
E a gente define também a hidratação de acordo com o peso. Geralmente a gente calcula 35 a 40 ml por quilo de peso. Então eu identifiquei quanto de macro eu vou jogar ali de acordo com a quantidade de refeições que ela faz. Então a minha paciente consome 4 refeições ao dia. Eu vou distribuir essas 150 gramas de carboidrato nessas 4 refeições. Perfeito. E quando você faz esse plano, né, assim, da quantidade, esses cálculos, né, de como vai funcionar essa bioquímica, do que precisa para dentro daquele biotipo daquela pessoa, funciona todas as vezes? Ou às vezes tem algum processo emocional ali no meio que sabota ou que impede o processo de acontecer? Por exemplo, eu sou psicóloga, né? E eu acompanho um paciente que ele desde que ele chegou, o objetivo dele é trabalhar o sobrepeso sem bariátrica, sem ficar se submetendo a coisas que ele às vezes não consegue. E aí teve um tempo que ele fez tudo certinho, nutrição, papapá, e aí ele chegou num ponto que ele falou, poxa, eu tô fazendo tudo, mas não perco. E aí a gente foi olhar para questões emocionais, né? E assim, eu queria que você respondesse isso juntando, né, assim, como que a nutrição também auxilia nesse processo, assim, da saúde mental, às vezes sintomas de depressão, ansiedade, se isso sabota o processo, como é que você contorna isso, sabe? Nesses pacientes que já são preparados, que eles já vêm conscientes, é mais fácil. Eles já entenderam, ou eles passaram por outras nutris, ou eles já estudaram muito, eles leem, eles acompanham algumas pessoas que são saudáveis nesse sentido alimentar. Então eles já têm uma consciência, né? E o acompanhamento é mais para auxiliar nessas quantidades. São pessoas que treinam, que não têm dificuldade de ir para academia. Esses pacientes que não têm essa consciência, que precisam mudar hábitos, eles são mais difíceis. Hoje eu gosto de fazer acompanhamento a cada 15 dias. Não para eu vigiar o peso, mas para eu conversar. Porque eu acredito que quanto mais você entende como que o alimento funciona dentro do teu corpo, mais faz sentido você manter e você se esforçar para aquele novo hábito. Porque é muito difícil trocar um hábito por outro, principalmente quando esse outro envolve abrir mão de coisas gostosas ou de memória afetiva, porque muito da alimentação é memória afetiva. Totalmente, eu tava até comentando disso, assim, todo dia depois do almoço eu tenho aquela necessidade de comer um docinho, sabe? E aí eu percebo, mas por quê, né? Porque é assim desde criança. É um hábito, você desenvolveu, então é muito difícil quebrar. Quando é quantidade pequena, igual um docinho, 30, 20 gramas, de qualquer doce encaixado ali na sobremesa, dentro do que está calculado, não vai te trazer prejuízo. O problema é quando esse paciente pega o doce para começar a acalmar alguma coisa que ele não está sabendo resolver. Aqueles problemas que ele vai jogando para debaixo do tapete, né? Então, quando é assim, eu tenho uma limitação muito grande. Na faculdade a gente tem um período só de psicologia para entender os transtornos, nem é para tentar entender o paciente, é muito pouco, não dá tempo. Na clínica a gente está montando uma equipe, então eu estou montando protocolos hoje para eu incluir esses profissionais, terapeutas, tá entrando um psiquiatra na clínica agora que vai participar do nosso programa de acompanhamento, equipe multidisciplinar. A gente tem a enfermeira que é responsável pela administração de nutrientes, a gente tem terapia injetável na clínica e as psicólogas e terapeutas para poder ajudar. Nos meus programas atuais eu incluo pelo menos uma sessão com uma terapeuta para quebrar um pouco e entender um pouco do porquê manter aquele peso. O que faz com que você segure esse peso? Porque vai muito além da comida. Se fosse só comida, era todo mundo magro e feliz. Mas não é. A gente come emoção, né? Então, esses pacientes são mais difíceis. É difícil eles retornarem. Então, eu tento trabalhar sempre com pacotes, pelo menos 3 meses. Tento trabalhar essa conscientização. E agora, essa nova abordagem, que são os outros profissionais. Para tentar fazer com que essa pessoa entenda que não é só sobre comida. Muita gente faz o acompanhamento, faz a alimentação direitinho, não emagrece. Algumas pessoas são por deficiências nutricionais, mas outras são por problemas além, né? Ansiedade, às vezes um nível de estresse que até ela mesma desconhece. O estresse, a depressão e a ansiedade causam alterações no nosso corpo que levam, por exemplo, a uma liberação maior de insulina.
E insulina, quanto mais alta, mais difícil é desinflamar esse paciente. Mais difícil é fazer com que ele emagreça. Perfeito. E às vezes ele tem problema nenhum, mas essa insulina está alta. E quase sempre, quando eu avalio o exame, os médicos não solicitam, eles não olham. Eles olham glicemia, mas não olham insulina. Às vezes a glicemia ali tá baixa, a glicada tá normal. Uma tá ligada à outra. Uma tá ligada à outra. E uma das maiores causas do aumento de insulina é esse manejo do estresse que não é feito. Então o paciente dorme mal, é ansioso, não consegue dormir porque vai dormir com problema na cabeça, não se desconecta, não resolve, não sabe dizer um não. E isso tudo vai gerando aquele efeito bola de neve. Não dorme bem, aí não faz desintoxicação, não joga radical livre para fora, porque durante o sono que toda a mágica acontece. E isso vai fazendo com que ele vá acumulando peso, mesmo sem comer muito. Perfeito, acho fantástico isso que você trouxe, assim, né, da importância de olhar para outros fatores, de trazer uma equipe multidisciplinar. E aproveitando que você falou disso, você é sócia no Instituto Lagares, né? Então conta um pouquinho pra gente, assim, como que surge o Instituto, com que ideal, com que objetivo. Conta um pouquinho pra gente dessa história. O Instituto foi um presente, né? Ele caiu no meu colo e no colo da Laisa. A Laisa é minha companheira e minha sócia. E quando eu formei, eu atendia, eu alugava uma sala lá, antes chamava Resiliência, que era de uma psicóloga, e eu aluguei uma sala lá junto com uma outra nutri. E fiquei lá durante muito tempo. Aí, há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses mais ou menos atrás, ela ia fechar. E não conseguiu passar para outra pessoa, tentou passar para uma outra psicóloga que não conseguiu ficar na clínica. E a Laisa falou, vamos encarar esse desafio. Eu não tinha intenção nenhuma de montar a clínica, né? Eu morri de medo de assumir uma responsabilidade tão grande. Achava que eu não tinha capacidade. E aí eu falei, será? Tem certeza? Será que a gente consegue? Ela, vamos. A clínica tem 6 salas, 6. E aí eu subloco essas salas para esses profissionais que estão lá dentro, que são esses profissionais que eu estou montando a equipe, né, multidisciplinar. Então a gente resolveu encarar o desafio. Quando entramos, tinham 2 salas só alugadas, com 2 psicólogas que dividiam sala e uma clínica de estética. Assim que a gente entrou, que fez umas adaptações, a clínica de estética saiu e ficou só essas psicólogas, eu e a Laisa. Falei, agora se virou nos 30, né, vamos correr atrás. E a gente foi trabalhando, foi correndo atrás, tentando achar parceiros. Aí veio a Maísa, que é a nossa enfermeira esteta, com um currículo também maravilhoso. As psicólogas que atendiam permaneceram e foram aparecendo mais parceiros. Hoje a gente aí resolvemos trocar o nome. O que colocar? O Lagares é o sobrenome da Laisa. E é um sobrenome forte, né? Um sobrenome bonito. O Instituto era a ideia de montar um ambiente de ensinos, de ensinamento, de acolhimento. Então a gente resolveu ir para o Instituto Lagares. E desde então a gente está ralando bastante para fazer essa filha, né? Que a clínica é uma filha, crescer e crescer com muita saúde. Que bacana. E tem, assim, dentro do Instituto, né, de tudo isso que vocês vivem, vocês já visualizam, assim, valores principais do Instituto, ideal, sabe, assim, essa identidade institucional? Sim, sim. Hoje a gente vê o Instituto como um ambiente de acolhimento, onde a pessoa ela vai cuidar da saúde dela, que é muito além da estética. Então é um ambiente que vai cuidar do corpo, da mente, do paciente, vai acolher, vai entender o porquê daquilo tudo, por que ela está passando pelo que ela está passando no momento e de uma forma com cuidado, com carinho, com amor, tratar, sem que seja um ambiente de cobrança, sabe? Então é um local de acolhimento. É uma clínica com valores, pensando sempre na qualidade de vida, como que eu digo, na saúde mental desse paciente, no conforto mental, né? Aquele local que ele vai pensar, hoje é dia de Nanutri, que legal. E não o oposto, geralmente quando é dia de Nanutri todo mundo corre, né? Então a gente quer fazer esse ambiente onde as pessoas queiram estar, queiram ir. E que bacana, e assim, pelo que você me fala, né, pelo que eu sinto, é um trabalho também que tem muita responsabilidade, né, envolvida, assim. Foi a primeira coisa que você pensou, né? Exatamente. Então, eu vejo, assim, pela sua fala, né, por tudo que a gente está conversando aqui, essa preocupação, né, com o interdisciplinar, com as várias outras questões. Então eu sinto muita responsabilidade também, assim, dentro
dentro do instituto, né? Dentro do seu trabalho. Sim, é um local onde a gente quer agregar, né? A gente quer ser... Nós queremos ser os últimos profissionais daquele paciente. A gente quer que ele vá para lá e os problemas dele sejam resolvidos ali. Então a gente quer que ele saia dali com uma imagem boa, tranquilo. Ontem mesmo eu recebi uma paciente que ela tem insuficiência renal. E ela tá naquela fase que ela tá perdida. O cardiologista dela fala que não pode uma coisa, o nefro fala que não pode outra, que não tem nada a ver com o que o cardiologista falou. Encaminharam para uma nutri, porque ambos proibiram várias coisas para ela ingerir, porque acaba prejudicando a saúde renal. Aí foi na nutri, a nutri colocou tudo que os médicos disseram que não podia. Confusa. Então ela chegou muito confusa. Ela veio pra mim e falou assim, ela levou todas as dietas, todos os exames, falou, eu não sei o que eu faço. Me proibiram de tomar água de coco, mas eu posso comer o coco? Mas por que eu não posso tomar água de coco? Por que eu não posso chupar uma laranja? Então, ninguém ensinou o porquê. Só veio a parte do papel, você tem que fazer isso, senão você não vai tratar. E siga, mas ninguém explicou o porquê, ninguém ensinou, ninguém teve esse cuidado de cuidar do emocional dessa pessoa, né? Que já tem traumas na família. Ela tem um irmão que morreu por conta, não chegaram nem a descobrir o motivo. Ela tem um outro irmão com o mesmo problema, só que no estágio mais grave. Os pais morreram também por problemas crônicos. Então ela tem todo um trauma. E ela vai no profissional que ao invés de acolher, só bota lá as regras, siga, porque senão você não vai melhorar. E ela tem que engolir tudo isso, digerir tudo isso e ir embora pra casa e não digere, né? Não digere, ela tem que digerir, mas não digere. Então a minha preocupação é muito grande, porque é uma responsabilidade, é uma vida, né? E a ideia é fazer com que essa pessoa entenda todo esse processo. Porque essa paciente a gente precisa limitar o consumo de potássio para ela. Ela tem uma quantidade muito pequena de potássio que ela precisa consumir no dia. E dependendo do alimento, ela tem que cozinhar esse alimento, descartar a água, para que a gente reduza o teor de potássio. E aí você só chega na pessoa e fala, você não pode. Sem trabalhar o porquê, sem preparar, não funciona. Você diria que esse é seu diferencial como profissional? Esse é o meu diferencial. Eu cuido do meu paciente, eu escuto o meu paciente, eu entendo ele e eu tento deixar o processo de mudança dele o mais fácil possível, porque eu sei que é difícil. Mudar um paradigma é um processo, né? Exatamente. E geralmente esses pacientes, eles são 20, 30 anos mais velhos que eu. E aí são pessoas maduras, que já passaram por tudo na vida. Aí chega uma pessoa mais jovem e fala, você não pode. Não vão me dar atenção. Eu preciso acolher primeiro. Sim, perfeito. Então é a minha preocupação e é o meu diferencial. Hoje eu tenho pacientes, eu começo a atender a mãe que traz o filho, que traz a irmã, que traz... Tem dias que eu falo, gente, eu vou montar uma roda aqui, já atendo todo mundo da família e tá tudo bem. Porque é o que eu mais sentia, foi a minha maior dificuldade, foi encontrar um profissional que fizesse isso. Igual a Nutra que me ensinou, ela é muito boa, mas ela não tinha isso. E às vezes o paciente saía do consultório e eu pensava, gente, mas é muito difícil, a pessoa tem um monte de trauma, a gente tem que abraçar. Quando eu comecei a atender, os meus pacientes me ensinam muito também. Então eu tenho uma amiga que era minha paciente e virou amiga. E no início ela falava, Jaque, essa fala é muito dura, porque pra você não faz sentido a pessoa botar tanto empecilho, porque você já passou por vários desafios e você superou, mas pra pessoa não é assim. Ela não passou às vezes pelo que você passou. Então ela me ajudou a ter esse olhar, que foi bem no início dos atendimentos, e eu comecei a trabalhar isso. Então hoje eu olho para o meu paciente como uma mãe, como um irmão, e facilitou bastante. E as pessoas estão carentes, né? O vínculo cura, né? Cura. As pessoas estão carentes, elas não são abraçadas. Então, pessoa doente dentro de casa, o parente, ele quer a melhora dela, mas ele não tem essa abordagem. Igual se você vai sua mãe doente, você vai brigar com ela pra ela comer o que ela tem que comer. E aí, às vezes, isso faz ela criar mais trauma ainda do alimento. Então, eu venho trabalhando nesse sentido, com essa abordagem, porque é uma forma de manter meu paciente comigo.
E assim, a gente já está caminhando para finalizar esse podcast, né? Quero te agradecer a generosidade, né, do que você entregou aqui, da sua atuação como profissional, porque eu sei que é uma contribuição mesmo, assim, a nível social. E eu faço parte de alguns movimentos, alguns grupos. A minha jornada também pessoal é cada vez mais para a gente sair desse paradigma individual, né? Vir para um paradigma coletivo, para um paradigma da ecologia humana. Né, que uma coisa ela não acontece isolada, né, ela tem todo ali um ecossistema que contribui para que alguma coisa aconteça ou não. Então, dentro desse sentido, assim, tem alguma dica prática que você queira deixar registrada nesse podcast para nossa audiência, do que dá para fazer agora, sabe? Assim, as pessoas se conectaram com você, entenderam tudo que você traz, fala, tá, então eu quero mudar aqui um hábito, um paradigma, eu quero mudar a minha alimentação, assim, o que você pode dizer para essas pessoas? Então, uma dica, gente, que eu acredito que a maioria das pessoas passam, principalmente nós mulheres, né? Que é a retenção líquida. A gente incha bastante, principalmente fase, né? TPM, período menstrual, variação hormonal. Nós literalmente somos de fases. Então, e eu vejo que muitas buscam chás milagrosos, medicamentos para reduzir essa retenção. Não existe nada melhor que água. Melhorem o consumo de água de vocês. O ideal é que seja 40 ml por quilo de peso. Isso vai fazer com que vocês drenem, com que vocês desinchem, vai fazer com que vocês melhorem a ansiedade. Se estiverem com quadro de depressão, vai ajudar bastante, vai ajudar no sono. A água cura, igual alimento. Então, melhorem a hidratação. Não precisa de chá. A água ajuda. Chá, ele ajuda, ele é aquela cerejinha do bolo. Mas se não tiver um volume de água adequado, maravilha, não funciona. E ingestão de fibras. Melhorem o consumo de fibras, chia, linhaça, mix de sementes, frutas, vegetais, crus, cozidos, mas melhorem a ingestão de fibras. Isso vai melhorar o sistema imunológico. Melhorando o sistema imunológico, a gente vai ter mais qualidade de vida, tanto em relação a peso, quanto em relação à saúde mental. Gente, que dica maravilhosa! É de graça, entendeu? Simples, básico, eu adorei. E assim, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar uma coisa, assim, pessoal. Né? Porque o que me ajudou muito nesse processo, assim, eu tenho uma tendência a ganhar peso, né? Assim, familiar, minha mãe tem sobrepeso já há muito tempo. Então, eu tive algumas partes da minha vida em que eu tive sobrepeso, assim, não um sobrepeso, né, mas que eu senti que teve um acúmulo de gordura, assim, uma tendência. E o que me ajudou? O que foi uma chave que virou que eu consegui equilibrar isso melhor? Porque sempre eu ouvia falar, você tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de tanto em tanto tempo, não pode ficar tanto tempo sem comer, porque não sei o que, não sei o que. E aí o que me ajudou foi, tipo assim, eu vou comer quando eu estiver com fome. Porque aí eu percebi que pra mim foi mais fácil, assim, desses gatilhos emocionais da comida. Sabe, de às vezes comer, eu não tô com fome, eu tô comendo por outro motivo, que às vezes eu nem tenho consciência de que isso tá acontecendo. Então, quando eu falei, eu vou comer quando eu sentir fome. Então, isso foi uma virada, sabe? Eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso, assim, né? Essa é uma boa estratégia, inclusive. E até mesmo pra gente sair daquele automático. Porque a gente come no automático. Às vezes, se eu te perguntar o que você comeu ontem, provavelmente você vai parar pra pensar. A gente come muito no automático. Então, esperar a fome vir, sentir se é realmente fome. Às vezes a gente sente aquela fomezinha, vai lá e bebe um copo de água, passa. Não era fome, era sede. Eu falo isso muito para as minhas pacientes, então bebam água, a hora que a fome apertar, bebe água, espera um pouquinho, respira, ela continuou, aí é fome mesmo, então vamos comer. Então esperar esses sinais, porque é normal, é fisiológico sentir fome, é fisiológico sentir sede, então deixa isso acontecer para que você vá lá e faça a ingestão de um alimento. Se você está em jejum prolongado, não quebrar esse jejum com carboidrato, escolher ali um alimento que seja fonte proteica ou que tenha bastante fibra para depois ir no carbo, para evitar aquele pico glicêmico. Isso vai facilitar também escolhas alimentares melhores. Porque se você come um alimento com fibra, você vai comer menos volume. O organismo demora um pouquinho mais para fazer a absorção total dele. Então existe um controle glicêmico com esse alimento. E você vai ter mais capacidade emocional para escolher um alimento melhor. Agora, se a gente está com fome, está saindo de um jejum prolongado e já entra no carboidrato, provavelmente a gente vai comer um volume maior.
Então essa é uma dica legal que faz muita diferença. Nossa, dá resultado. Gente, vocês sentiram aqui que essa mulher ela tem muito para contribuir, ela tem muita propriedade no que ela fala, tem muito conhecimento. Então, assim, para as pessoas que se conectaram com você, que se sentiram acolhidas com a sua atuação, fala para elas como que elas te encontram nas redes, nas plataformas, para continuar te acompanhando e bebendo da sua generosidade. Gente, meu Instagram é Nutri Jaqueline Lagares, Jaqueline normal, QUE. E também tem o Instagram da clínica, que é Instituto Lagares. Tá? Então a gente está sempre postando conteúdo. O Instagram do Instituto a gente está começando a movimentar agora. Então vai ter muita coisa bacana. A gente vai estar trazendo aí muito sobre os nossos profissionais que estão lá dentro, falando um pouquinho de cada um. Então sigam a gente nas redes e acompanhem as nossas notícias. Tem muita coisa boa vindo. Tem mesmo, eu não tenho dúvidas. E a gente encaminhando para finalizar esse momento, esse podcast, tem alguma mensagem final que você queira deixar registrado aqui agora? Ou que você queira falar para as mulheres que estão assistindo a gente agora? Ou para pessoas que estão nessa busca, né? De mudar esse paradigma, de trazer uma presença plena, de trazer uma consciência sobre o que significa, né? O corpo e de como a gente se nutre de tudo que está em volta, assim. Tem alguma mensagem que você queira deixar registrado? Aí eu vou pegar a sua fala quando a gente entrou falando que você baixou o peso, né? Você emagreceu, mas porque você está numa fase de felicidade, você encontrou o seu motivo para não focar na comida. Então, a minha mensagem é: procurem coisas que sejam prazerosas, que vão além da comida, né? Uma atividade física, uma leitura, se reconectar com a família, porque a gente vive nessa correria, acaba se afastando de família, amigos, mas encontrem outro foco, outro ponto que dê sentido à vida. A nossa vida, ela vai muito além do só comer e do ficar preocupado com comida o tempo todo. Então, se cuidem, façam uma atividade física, isso também vai muito além de estética. Encontrem esses motivos de felicidade, façam planejamentos a curto prazo, médio e longo prazo, para que a vida tenha sentido. E esse sentido vai ser o ponto que vai fazer vocês ficarem motivados para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde e buscar estudar sobre isso. É o que você trouxe aqui, né? Sempre bateu, assim, quando a gente sabe o porquê, o como que isso acontece, fica mais fácil. É mais leve o processo. Né? Então a gente sai daquela ideia de estou abrindo mão, estou me sacrificando para isso. Quando faz sentido, você entende como uma mudança, como uma evolução e deixa de ser sofrido. Porque o nosso cérebro ele não foi treinado para sofrer. Então sempre que você entrar numa atividade nova, num projeto novo, com esse pensamento de nossa, é sofrido isso, eu estou abrindo mão de algo prazeroso para fazer isso, vai ser difícil essa caminhada, porque o seu cérebro ele vai entender, então se a Eugênia está fazendo algo que faz ela sofrer, eu preciso acalmá-la. Aí ele vai te estimular a voltar para o hábito antigo, que talvez seja a comida, né, e te fazer voltar para aquele lugar, porque ele vai liberar dopamina, vai te fazer ficar mais tranquilo. E isso vai te acalmar. Gente, vocês entenderam isso aqui? O que ela oferece, o que ela sabe, o que ela tá falando? É que ela te auxilia a fazer essa mudança de paradigma de uma forma prazerosa, porque aí o seu cérebro ele vai ser um aliado e não um inimigo no processo. Fantástico. E a gente fica por aqui, vocês já têm um caminho para acompanhar essa profissional. E eu convido vocês a retornarem na semana que vem com mais um episódio desse podcast feminino, esse espaço acolhedor que você pode sempre chamar de seu e se beneficiar de muitas formas, de dicas práticas e de conversas relevantes. Até lá!